Emocionante, a pergunta surpreendente do milionário em árabe que descobriu um talento oculto. O coração de Lucas disparava. Ele respirava fundo, tentando acalmar a ansiedade que percorria seu corpo como um fio elétrico. Aquele sarau, organizado em uma pequena praça ao ar livre no coração de São Paulo, era uma celebração das vozes e sonhos da comunidade que tanto amava. As bandeirolas coloridas balançavam com a brisa, e as risadas e aplausos das crianças o cercavam, criando uma atmosfera vibrante. Mas, para Lucas, a pressão sempre parecia vir de longe das expectativas de seus pais que sonhavam em vê-lo com um terno e uma pasta, trilhando um caminho seguro como advogado ou engenheiro. Cantar e tocar o violão era sua fuga, seu refúgio. Mas no fundo, sempre havia a pergunta silenciosa: e se eu não conseguir? A insegurança o acompanhava como uma sombra. Quando seus dedos deslizaram pelas cordas, a música começou a fluir, como se cada nota fosse uma resposta para as incertezas que o atormentavam. Aquela canção ecoava a esperança e resistência de todos aqueles jovens sonhadores ao seu redor. E, quando terminou, os aplausos se transformaram em gritos de alegria. Foi aí que ele apareceu. Khaled, um renomado milionário árabe, estava visitando o Brasil e, ao passar pelo evento, ficou paralisado pela habilidade de Lucas. O brilho em seus olhos era inconfundível. Ele se aproximou, seu sotaque pesado cortando a alegria do momento. Você não gostaria de tocar em grande escala? Aposto que ninguém sabe do seu potencial. As palavras de Khaled soaram como um eco que reverberava no íntimo de Lucas. O que isso significava? Uma chance de deixar para trás todas as inseguranças e expectativas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto seus alunos vibravam ao seu redor, Lucas se viu mergulhado em uma tempestade interna. O que significava essa pergunta? Quais eram suas verdadeiras aspirações? A pressão familiar se intensificava à medida que eles o pressionavam por decisões mais concretas. Mas, ao olhar nos olhos de seus alunos, ele via não apenas desafios, mas um reflexo de seus próprios sonhos. Com Khaled na plateia e a música pulsando em suas veias, ele decidiu que não conseguiria simplesmente ignorar aquela oportunidade. As noites seguintes se tornaram longas e cheias de dedicação. Lucas ensaiava em casa, aproveitando cada segundo para transformar a dúvida em força. A cada acorde, cada nota, seu coração se tornava mais leve, e a paixão pela música o guiava. Começou a tocar em pequenos barzinhos, onde cada apresentação se tornava um grito de liberdade, uma afirmação de que seguir o sonho era possível. Mas os desafios não desapareciam. Os pais de Lucas estavam cada vez mais preocupados, e a tensão ganhava espaço em casa. E então, a grande oportunidade surgiu, um festival de música, como um chamado divino. Lucas sentia o peso das expectativas de sua família, suas vozes ecoando: faça algo seguro. Era a decisão de sua vida, a chance de expressar seu verdadeiro eu ou permanecer na segurança do que sempre esperaram dele. Com o palco à sua frente e as palmas das mãos trêmulas, ele respirou fundo, os olhares da plateia pesando em seus ombros. E, no instante em que a luz o iluminou, uma pergunta ardia em seu coração: está pronto para reivindicar seu verdadeiro potencial? O silêncio tomou conta da praça, como se o tempo houvesse parado. Lucas sentiu cada batida do coração reverberar em seus ouvidos. Ele observou a multidão, faces familiarizadas e desconhecidas, cada uma trazendo um pedaço de emoção, expectativa e esperança. Os familiares, em suas expressões tensas, se questionavam sobre o que ele escolheria. E os alunos, que olhavam com admiração, esperavam que ele fosse a voz deles. Quando a primeira nota saiu do seu violão, uma onda de adrenalina percorreu seu corpo. A música ecoou ao redor, preenchendo o espaço com uma energia palpável. Era como se, ao tocar, ele estivesse subindo um degrau que há tanto tempo desejava alcançar. O cenário era perfeito,
a lua cheia brilhando sobre a apresentação, refletindo uma luz prateada que parecia acompanhar cada acorde. A letra que compôs especialmente para aquele momento falava sobre se libertar das correntes das expectativas, sobre encontrar seu lugar no mundo e a coragem de seguir seu coração. Enquanto cantava, seus olhos vagaram pela plateia e encontrou o olhar de Khaled, que acenava afirmativamente. Era uma validação. Não era apenas uma apresentação, era uma declaração de quem ele era e de quem queria ser. Apesar do nervosismo, Lucas estava imerso em sua música. As palavras fluíam como uma correnteza e, a cada nota, ele sentia que se despedia do medo. A energia da canção contagiou a multidão. As pessoas se levantaram, aplaudindo e dançando. Ele viu sorrisos e lágrimas, abraços entre amigos e desconhecidos, todos unidos pelo poder daquela canção. Quando a última nota ecoou, uma explosão de aplausos tomou conta da praça. Lucas sorriu, ofegante. Ele sentia uma onda de alívio e euforia, como se finalmente tivesse conseguido clamá-los para fora da sombra. Mas, mal teve tempo de relaxar, a sua mente tornou-se um turbilhão novamente. O que você fará agora? Será que isso era suficiente para mudar sua vida? Khaled se aproximou, seu olhar ainda repleto daquela admiração. Ele clamou, imerso na energia do momento, você tem algo poderoso. Vamos colocar você no caminho certo. A ideia de ser reconhecido assim trouxe um calor diferente ao coração de Lucas. Mas a pressão começou a crescer outra vez. O que isso significava realmente? Ele estava pronto para dar esse passo, as conversas da plateia estavam carregadas de entusiasmo, mas também de incertezas. Você pode fazer isso como carreira. Sussurros ouvidos aqui e ali pareciam ecoar as dúvidas e esperanças que lutavam dentro dele. E a pressão familiar, como uma sombra que nunca se dissipa, havia crescido mais uma vez. Naquela noite, enquanto voltava para casa, Lucas sabia que a decisão não seria fácil. Ele sentava à mesa da cozinha, os rostos dos pais refletindo uma expectativa silenciosa. Não poderiam entender a profundidade da paixão que ardeu em seu peito. Ele inalou profundamente, as palavras travadas na garganta. Eu quero tentar, eu quero seguir a música. A declaração quebrava o silêncio que pairava na sala, como um raio luminoso. Os olhares se encontraram, e, por um breve instante, o mundo pareceu desestabilizar. Um misto de choque e esperança, a resposta estava prestes a surgir. Mas o que seus pais diriam? Até onde isso os levaria? O coração de Lucas batia acelerado, a decisão cravada em sua mente. Ele sabia que o próximo passo definiria seu caminho, e a incerteza não era a única coisa que o imobilizava. Teria de decidir entre o sonho e a segurança, entre a realização e o respeito às expectativas familiares. Enquanto as palavras pairavam no ar, ele se lembrou da música, de como ela o liberava. E, à luz do que estava prestes a confessar, uma nova pergunta se formou em seu coração: e se sua escolha finalmente o levasse ao verdadeiro sucesso? A tensão na cozinha era palpável. A expressão dos pais de Lucas oscilava entre surpresa e preocupação. Seu pai, um homem de princípios firmes, franziu a testa. A mãe, por outro lado, parecia absorver a informação, os olhos marejados enquanto refletia sobre o sonho do filho. Você sabe o que isso significa, não, Lucas? Seu pai começou, a voz firme. Música não é um caminho seguro. É uma carreira difícil, cheia de incertezas. As palavras pairaram no ar como um aviso. Para ele, a segurança financeira sempre foi a prioridade. Eu sei, pai. Mas eu sinto algo forte por isso. É como se a música fosse parte de mim. Eu quero tentar, pelo menos. Lucas respondeu, passando a mão pelo cabelo, um gesto nervoso que já conhecia bem. Só isso não é o suficiente. Existem responsabilidades. Que futuro você quer ter? Disse a mãe, sua voz tremulando entre o amor e a insegurança. A angústia cresceu em Lucas. O peso das expectativas familiares pressionava seu peito. Entretanto, ele se lembrava da sensação que tomou conta de sua alma ao tocar na praça, como se estivesse finalmente abrindo uma porta que sempre esteve trancada. Mas e se eu não tentar? E se essa for a única chance que eu tiver de ser feliz?
A pergunta ecoou como um grito desesperado em sua mente. Lucas, seu pai, tentou novamente, mas ele não queria ouvir mais. A música entoava um compasso diferente em seu coração. Seria possível que a vida tivesse mais cores do que as que lhe mostraram até então? Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Olhos fitando o teto, pensamentos emaranhados. A necessidade de aprovação de seus pais competia com a voz interior que clamava por liberdade. Ele se levantou, seguindo seu instinto até o violão, que o esperava no canto do quarto. Como se a madeira pudesse compreender sua angústia, eles se conectaram em um diálogo silencioso. Ele dedilhou as cordas, e logo a melodia correta encontrou seu caminho entre seus dedos. As notas dançavam como borboletas, levando-o para longe das preocupações. Eu vou tentar, fez a promessa a si mesmo, a força da música alimentando seus sonhos adormecidos. Naquele momento, tudo parecia possível. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Ele começou a gravar suas canções em um smartphone, registrando cada ideia que brotava. Khaled rapidamente se tornou seu confidente e mentor, incentivando-o a compartilhar suas músicas nas redes sociais. A primeira postagem gerou uma enxurrada de reações. Para cada elogio, uma dúvida pairava. E se o próximo não for tão bom? E se as pessoas se decepcionarem? No entanto, a cena que mais o pegou de surpresa foi um comentário específico de uma mulher que dizia ser da Arábia. Você tem um talento oculto. A música é um símbolo de liberdade aqui. Estou curiosa para ouvir mais. Vamos trabalhar juntos? O convite pareceu uma luz no fim de um túnel. Como poderia alguém tão longe se conectar com sua arte? Lucas começou a sonhar com a possibilidade de um futuro além das fronteiras. Ele imaginava os palcos iluminados, plateias de pé aplaudindo, mas também a realidade das conversas com seus pais sobre a vida que escolheu. À medida que se aproximava da resposta, o telefone tocou novamente. Khaled estava do outro lado da linha, ansioso para compartilhar uma oportunidade de um concurso de música. É a chance que você precisa, Lucas. As inscrições abrem amanhã. O coração de Lucas disparou. Ele sentia a adrenalina e o medo juntos. Retornar à segurança do que prima é tentador, mas a ideia de seguir em frente fazia seu espírito vibrar. A oportunidade estava batendo à porta, mas e se ele falhasse? Ele respirou fundo e sorriu. A música ainda estava dentro dele, pulsando forte. Às vezes, é preciso dar um passo ao desconhecido para encontrar o que verdadeiramente importa, murmurou a si mesmo, ciente de que as escolhas que faria a partir dali não só definiriam seu futuro, mas também o libertariam das correntes do passado. Com um último olhar para a tela do celular, Lucas tomou uma decisão. Mas enquanto refletia sobre isso, a porta de seu quarto se abriu e uma figura conhecida apareceu. Seu pai, com um olhar que misturava preocupação e compreensão, começou a falar. Precisamos conversar sobre a sua música. O que será que ele diria dessa vez? O olhar do pai de Lucas pesava como uma tempestade prestes a desabar. Ele entrou com cautela, as mãos cruzadas, como se quisesse absorver a tensão antes de dissipá-la. Lucas sentiu o coração acelerar. Era a conversa que tanto temia e, ao mesmo tempo, desejava. Lucas, começou o pai, a voz baixa e respeitosa, eu percebi como você tem se dedicado à música. O talento é inegável, mas, você realmente entende o que está por vir? A preocupação deixava cada palavra mais pesada. Eu sei, pai. Não vai ser fácil. Mas... Lucas hesitou, buscando as palavras que sentia dentro de si. Estou disposto a lutar. A música me faz sentir vivo. É o que eu quero fazer. O desespero na voz pegou seu pai de surpresa. Havia um tempo em que eu lutei pelas minhas paixões também. Mas a vida me ensinou sobre as armadilhas desse caminho. A música ela pode não ser uma escolha racional. Seu pai estava em um conflito interno visível, lutando entre o amor que sentia pelo filho e o medo de um futuro incerto. O silêncio que seguiu parecia interminável, cada segundo arrastando até que Lucas, fechado em um turbilhão de emoções, decidiu arriscar tudo. O que o pai diria sobre seu plano? E se eu me inscrever no concurso, pai? Se eu ganhar, posso abrir portas.
Posso mostrar que a música é mais do que um sonho, é uma realidade. Seu pai franziu a testa, os sentimentos se contorcendo em seu olhar, mas algo em seu rosto também falava de incredulidade. Você está achando que um único concurso pode mudar tudo? O mundo da música é implacável. Pessoas talentosas falham todos os dias. Lucas sentiu uma agulhada na espinha. Mas os riscos valem a pena. E se eu perder, pelo menos terei tentado. Eu não quero olhar para trás e me perguntar o que poderia ter sido. O pai respirou fundo, como se estivesse ponderando um grande dilema. Não estou aqui para te desencorajar, mas você precisa de um plano. Uma carreira sólida, um estágio, algo que te mantém estável enquanto persegue sua paixão. As palavras eram firmes, mas algo na maneira como falava dizia que ele queria entender que havia uma faísca de esperança ali. E se eu não for feliz? E se isso me quebrar? Eu prefiro ter uma chance e falhar do que viver uma vida que não é minha. Lucas sentiu as lágrimas ameaçando cair, um misto de angústia e determinação fervendo em seu peito. A música é tudo para mim. Os olhos do pai se suavizaram. Ele deu um passo à frente. Eu não entendo completamente, Lucas, mas vou tentar. O que eu quero é que você seja feliz. Uma onda de conforto fluiu por Lucas, como um raio de luz em meio à escuridão. Com isso, Lucas, sabendo que aquela conversa havia criado uma nova ponte entre eles, sentiu um clarão de esperança. Ele lembrou do comentário da mulher da Arábia. E se ela estiver certa? E se isso for somente o começo? Sem acreditar que sua carreira tomasse forma, Lucas decidiu que, na manhã seguinte, se inscreveria para o concurso. O pensamento preenchia de uma adrenalina que aquecia seu coração. Ainda assim, ele carregava uma sombra de dúvida. O que os outros diriam? E se o prêmio não fosse tudo o que imaginava? Seria apenas mais um passo rumo ao desconhecido ou estaria prestes a mudar sua vida para sempre? Naquela mesma noite, enquanto acordava ousado, uma mensagem pop-up em seu celular o paralisou. Era uma notificação de Khaled. Lucas, você não vai acreditar nas novas notícias sobre o concurso. Ele hesitou, a curiosidade dominando. Que mensagem poderia ser tão importante? Era o último empurrão que precisava? A expectativa tinha um gosto amargo e doce ao mesmo tempo. O futuro de Lucas estava prestes a ser redesenhado, mas com que cores? Lucas sentou-se na beirada da cama, o coração disparado com a notificação que acabará de receber. Khaled sempre tinha um jeito de trazer novidades que mexiam com sua rotina. Ele hesitou por um instante, mas a urgência das palavras o puxava como um imã. Vamos, Lucas. O que você está esperando? Ele murmurou para si mesmo, sua mente inquieta. Com um toque nervoso, clicou na mensagem. Khaled, seu melhor amigo desde a infância, sempre esteve ao seu lado, desde os ensaios no quintal até as apresentações nas festas de bairro. Lucas sabia que a amizade deles não era apenas sobre risadas, mas também sobre como enfrentar medos e desafios juntos. E se Khaled estava empolgado, algo grande deveria estar por vir. Lucas, você precisa se inscrever no concurso até amanhã. E a melhor parte, há uma nova categoria. O vencedor terá a chance de gravar um álbum profissional. Pense na sua música sendo ouvida por milhões. Isso pode ser seu momento. As palavras de Khaled pulsavam na tela, encharcando Lucas de emoção. Ele sabia que as coisas nunca foram fáceis, mas um álbum. Ele sempre sonhou com isso. O sonho parecia ganhar vida a cada segundo que passava. Mas a ansiedade também cresceu. E se ele não fosse suficiente? E se todo esse esforço não significasse nada no final? A mensagem seguinte surgiu em seu celular, cortando seus pensamentos. E tem mais, Lucas. O juiz principal é um músico famoso, um dos meus ídolos. Ele já ouviu falar de você. Isso me faz acreditar que é a sua grande chance. Lucas ficou paralisado. Um ídolo. As cores de sua vida, que antes pareciam cintilar em tons opacos, agora brilhavam intensamente. Como assim alguém famoso o conhecia? A possibilidade de seu sonho não estava apenas acessível, estava a poucos cliques. Ele pensou em toda a sua jornada. No apoio do pai,
que mesmo com dúvidas, tinha aberto o coração para ouvir. Nas conversas com Khaled, que constantemente o incentivava. E, por algum motivo, a frase da mulher da Arábia ressoou novamente em sua mente: quando você corre atrás de ser quem realmente é, o universo conspira a favor. Se eu não tentar, nunca saberei. Lucas sussurrou olhando pela janela, onde as estrelas piscaram como se estivessem assentindo ponto sem perder mais tempo. Ele abriu a página do concurso, seu dedo pairando sobre o botão de inscrição. Neste momento, não havia mais espaço para medos. Ele respirou fundo, recitando uma música que sempre o acalmava, então clicou. O formulário apareceu na tela diante dele, outro zumbido de expectativa encheu seu peito. Enquanto preenchia os detalhes, sua mão tremia levemente, mas seu olhar estava focado, a determinação refletida em seu rosto. Quando chegou à parte de anexar um vídeo de apresentação, uma onda de nervosismo o atingiu. Ele precisava que tudo ficasse perfeito. Era agora ou nunca. Ao acabar, pressionou enviar. O rugido de adrenalina tomou conta dele, misturando-se com o medo do desconhecido. E se eu não for o suficiente? A pergunta ecoava silenciosamente dentro dele. Mas, ao mesmo tempo, a crença que havia cultivado começava a superar as inseguranças que o assombravam. Era a chance que ele tanto esperava. Khaled já estava chamando por ele. Lucas! Junte-se a mim. Temos coisas a discutir. O amigo entrou pela porta, mal contendo a excitação. Você não vai acreditar no que acabou de acontecer. Lucas gritou. Ele não podia guardar isso para si. Agora, era mais do que apenas um sonho, era um plano em ação, mas enquanto a felicidade pulsava, uma dúvida sutil surgiu nas entrelinhas da euforia. O que aconteceria se ele chegasse à final e falhasse na frente de todos? Os dois amigos se olharam, e uma nova onda de ansiedade pairou na atmosfera. Iriam eles estar preparados para o que estava por vir? A jornada de Lucas estava apenas começando, e o desconhecido já se revelava como seu maior desafio. Lucas estava sentado na cama, a empolgação ainda dançando em seu peito, mas a ansiedade logo começou a tomar conta de sua mente. Khaled parecia vibrar com a mesma energia, mas um pequeno fio de tensão se entrelaçava nas palavras de Lucas, o fazendo hesitar. Eu me inscrevi. Agora o que vem a seguir, sua voz soou um pouco mais baixa, quase como se estivesse falando para si mesmo. E se eu não for bom o suficiente? Khaled inclinou-se para a frente, olhos fixos nos de Lucas. Pare com isso. Você é talentoso e sabe disso. É só questão de acreditar em si mesmo. Essa é a sua chance. Os dois amigos trocaram olhares, e, por um instante, tudo que os rodeava desapareceu. Era como se as paredes do quarto estivessem se fechando, criando um mundo à parte onde apenas eles existiam, prontos para enfrentar a grande aventura. Quantas vezes você já se apresentou? Centenas. Então, por que agora seria diferente? As palavras de Khaled eram um lembrete poderoso. Lucas piscou, um leve sorriso começando a surgir em seu rosto. Você está certo, eu só preciso dar o meu melhor e aproveitar a experiência. Isso mesmo. Khaled respondeu, batendo palmas como se estivesse fazendo uma contagem regressiva. Vamos treinar. O juiz não é qualquer um, ele precisa ver a sua melhor performance na hora H. Com isso, os amigos decidiram se encontrar no parque mais tarde. A ideia era ensaiar em meio à natureza, se cercando de sons e energias que poderiam inspirá-los. A luz do sol começava a se pôr, criando um espetáculo de cores no céu, e Lucas sentiu que era hora de se deixar levar pelo momento. O parque estava vazio quando chegaram. O vento suave balançava as folhas, como se estivesse incentivando Lucas a revelar sua música, suas emoções. Ele respirou fundo, fechou os olhos e começou a tocar. As primeiras notas escaparam de seus dedos, dançando ao som da guitarra. No entanto, enquanto tocava, uma voz interna sussurrava dúvidas. E se isso não bastar? E se ele não gostar? As notas que antes saíam com fluidez começaram a falhar. Ele parou, aborrecido. Não desista. O que estamos fazendo aqui é puro, é para você e para sua paixão. Khaled gritou,
atravessando a energia negativa que pairava sobre o momento. Certo, Lucas assentiu, reconectando-se ao que realmente importava. Ele respirou fundo novamente e recomeçou, agora mais confiante. Cada acorde o envolvia, e as inseguranças começaram a se dissipar. Mas enquanto tocava, um grupo de jovens passou, parando para ouvir. Uma garota com cabelos cacheados e olhos brilhantes diretamente fixados nele. Ela parecia encantada, quase hipnotizada. Ao terminar, Lucas abriu os olhos e a viu sorrir. Aquilo acendeu um fogo dentro dele, como se realmente tivesse tocado alguém. "Você é incrível!" ela exclamou. "Você costuma se apresentar por aqui? Ninguém me disse que esse lugar tinha esse tipo de talento." Lucas mal conseguiu responder. A surpresa o deixou sem palavras. Khaled, sempre rápido, interveio. "Ele está se preparando para um grande concurso. Você deveria ir e assistir." O olhar da menina se iluminou. "Sério? Posso ficar sabendo quando acontecer? Eu quero te apoiar." O coração de Lucas disparou. O medo de falhar deu lugar a algo novo, o desejo de ser visto, de ser ouvido. "Claro, vou te avisar." Enquanto ela se afastava, Lucas percebeu que não estava mais sozinho em seus sonhos. Aquela conexão instantânea deu um novo significado à sua música. Ela não era apenas uma apresentação, era um pedaço dele naquele espaço. Khaled sorriu, batendo fortemente nas costas de Lucas. "Viu? Olha como você chegou até aqui. Agora, vamos ensaiar mais um pouco, temos um concurso para arrasar." A energia positiva florescia à medida que retornavam ao ensaio. Mas no fundo, uma nova preocupação começava a crescer. E se a pressão de performar bem ao vivo se tornasse demais? Com um pequeno nó no estômago, Lucas não podia ignorar a pergunta que começava a se formar: e se essa fosse realmente a última chance de conquistar seu sonho? A jornada o levava a um horizonte incerto, e os próximos dias prometiam desafios que exigiriam todo o seu coração. O sol já tinha se escondido completamente quando Lucas e Khaled terminaram mais um ensaio. A energia ainda pulsava entre eles, mas agora vinha acompanhada de uma animação diferente. Lucas sentia que havia se libertado de um peso. A música não era mais uma obrigação, era uma extensão de si mesmo. "Viu só como você se soltou?" Khaled disse, pegando a guitarra e dando uma palmadinha nas costas do amigo. "Estamos chegando lá. Se continuar assim, nem a plateia vai acreditar que é a sua primeira vez num concurso." Lucas sorriu, mas seus pensamentos dançavam em círculos. A imagem da garota de cabelos cacheados e olhos brilhantes não saía da sua mente. Aquela expressão de admiração, o jeito que ela sorriu. Era algo mágico, e ele queria mais. Enquanto se despedia de Khaled, Lucas sentiu as emoções se acumularem dentro de si. Ele tinha que fazer algo a respeito daquele sentimento. A próxima apresentação estaria mais próxima do que parecia, o nervosismo aumentava a cada dia. No entanto, havia uma luz fresca ao longe, uma possibilidade de ser visto de verdade. No dia seguinte, Lucas decidiu que não podia esperar. Com a ideia pulsando em sua mente, ele pegou o celular e digitou uma mensagem. "Oi. Aqui é o Lucas, do parque. Lembra de mim?" Um frio na barriga tomou conta dele à medida que apertava o botão de enviar. Mas a resposta veio rápido. "Oi, eu lembro. O concurso, quando é mesmo?" O coração de Lucas acelerou. Ele começou a digitar, explicando detalhes do evento, combinando para que ela pudesse ir. Cada mensagem trocada era um pequeno passo em direção a algo que ele não sabia o que seria. Mas estava disposto a descobrir. Enquanto isso, Khaled percebeu a mudança em Lucas. "Quem é essa garota? A que você conheceu no parque?" Lucas, um pouco envergonhado, confessou: "Sim. Ela se chama Ana." "Não sei, parece que ela acreditou em mim de uma forma diferente." Khaled riu de alegria. "É exatamente isso. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que acredite na gente. E você vai arrasar, com ela lá te apoiando." Com essas palavras, a confiança de Lucas cresceu um pouco mais.
Ele passou o dia ensaiando na sala, a ideia de ter alguém na plateia torcendo por ele era uma força a mais. Mas nem tudo era tão simples. Enquanto se preparava, a pressão crescia. Ele tinha que enfrentá-la e isso significava se apresentar em frente a pessoas que não o conheciam. O que exatamente ele deveria mostrar? A música que falava de suas inseguranças, ou algo mais otimista, talvez? Com o dia do concurso se aproximando, as perguntas de autocrítica se tornaram mais frequentes. E se a performance não for boa o suficiente? E se a plateia não gostar? E se eu estragar tudo? A saudade da praticidade daquelas tardes no parque começou a pesar em seus pensamentos. Naquela noite, enquanto conversava com Khaled ao telefone, Lucas recebeu mais uma mensagem inesperada de Ana. Mal posso esperar para te ver no concurso. Estou muito animada. Posso te ajudar a ensaiar se você quiser. Lucas mal conseguiu conter a emoção. O gesto dela era um lembrete de que compartilhar sua música tinha o poder de criar laços. Agora, mais do que nunca, ele entendia que aquele concurso não era apenas sobre ganhar, mas sobre expressar suas verdades e conectar-se com os outros. Contudo, à medida que o dia do evento se aproximava, uma dúvida ainda pairava em sua mente. E se a conexão que eu sinto for uma armadilha? E se, no fim, eu não for suficiente? Com um gole de coragem, Lucas murmurou para si mesmo, nada vale mais do que tentar. E assim, preso entre a expectativa e o medo, decidiu que precisava agir antes que a ansiedade o consumisse. Naquele momento, surgiu em sua mente um plano ousado. E se, em vez de apenas esperar, eu convidasse Ana para ensaiar juntos? E se eu a deixasse entrar nesse mundo? A partida de uma nova jornada estava prestes a acontecer, e Lucas não sabia o que exatamente aquilo significava, mas estava determinado a descobrir. A manhã seguinte veio com uma brisa suave e uma luz radiante, como se o universo estivesse conspirando a favor de Lucas. Ao acordar, a ideia de convidar Ana para ensaiar juntos o fazia sentir que havia algo novo no ar. A simples possibilidade de vê-la novamente fazia seu coração acelerar. Lucas pegou o celular e, com as mãos tremendo, digitou: Oi Ana. O que você acha de ensaiarmos juntos hoje à tarde? Seria ótimo contar com sua ajuda. Ele hesitou um pouco, mas logo pressionou o botão de enviar. Sentiu um calafrio percorrer sua espinha. E se ela dissesse não? A resposta demorou um pouco mais do que ele gostaria, mas finalmente veio. Claro. Adoraria ajudar. Que horas? O sorriso que se abriu em seu rosto parecia um raio de sol. Era como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. Para Lucas, cada palavra naquela mensagem parecia uma confirmação de que ele estava no caminho certo. Durante o ensaio, o clima era misto de nervosismo e empolgação. A sala estava cheia de notas musicais que saltavam de todos os lados. Khaled já tinha chegado e estava ajustando a guitarra, quando Ana entrou. Ela estava radiante, com um sorriso que iluminava o ambiente. O coração de Lucas derreteu ao vê-la. Oi, Lucas. Pronto para brilhar? Ana perguntou, seus olhos brilhando com uma energia contagiante. Espero que sim. Respondeu ele, tentando mostrar confiança. Eles se sentaram juntos, a guitarra de Khaled no meio, enquanto Ana se arrumava para cantar. Durante as primeiras tentativas, Lucas teve dificuldade em se concentrar. A presença dela era encantadora e, ao mesmo tempo, opressora. Cada olhar, cada sorriso, parecia uma nova forma de encorajamento, mas também intensificava seu medo de não ser bom o suficiente. Com um profundo suspiro, ele começou a tocar os acordes de uma nova música que vinha trabalhando em segredo. Ao ouvir as primeiras notas, viu o sorriso de Ana se alargar. Essa é linda! Tem alguma letra? Posso cantar junto? Lucas hesitou, mas o olhar cheio de esperança dela o encorajava. É algo que escrevi, sobre insegurança e encontrar coragem. Você pode tentar cantar o que sentir. Ana cantou. Sua voz era como um bálsamo que acalmava as inseguranças de Lucas. A conexão ali era palpável, e em cada refrão, ele sentia que as barreiras que construíra ao longo do tempo estavam lentamente se desmoronando. Era como se a música os unisse, abriu um espaço seguro onde podiam ser autênticos. Depois de algumas horas,
quando o sol começou a se pôr, Lucas finalmente relaxou. Essa foi a melhor parte do meu dia, ele disse, sorrindo. Ana sorriu de volta, seus olhos brilhando com gratidão. Você sabe que pode contar comigo, né? Estou aqui para te apoiar, seja no concurso ou fora dele. As palavras dela eram um fôlego de ar puro em meio a uma tempestade interna. Mas, enquanto Lucas agradecia e tentava esconder seu nervosismo, ele percebeu que ainda existia um abismo entre o que sentia e o que queria expressar. Algo dentro dele hesitava em dar o próximo passo. A energia entre eles era palpável, mas havia uma dúvida. E se eu não souber como lidar com isso? Pensou, enquanto os olhares de Ana o atravessavam ponto antes que ele pudesse responder seus próprios demônios. Ela se virou e, com um tom mais sério, perguntou, Lucas, sobre o concurso, você realmente acredita que pode vencer? A pergunta pairou no ar, e Lucas sentiu o peso dela. Não era apenas sobre o concurso, mas sobre sua vida, suas escolhas e seu futuro. Ele se perdeu nos olhos dela por um instante, e então, com a respiração presa, respondeu, se bem que, vencer é legal, mas e se eu descobrir algo ainda mais importante no processo? O que Lucas não sabia é que a resposta dele daria início a uma nova série de desafios e descobertas, e que a jornada estava apenas começando. A música, a conexão e aquele momento inesperado não apenas mudariam sua vida, mas também revelariam segredos que ele nunca imaginou que existissem dentro de si. Aquele simples ensaio poderia ter abrigado um grande despertar. E, como o sol se punha, Lucas sentia que o dia notável estava prestes a se transformar em algo extraordinário. Então, bem no fundo de sua mente, ele pensava, e se tudo isso significar mais do que eu poderia sonhar? O sol se despedia no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa, enquanto Lucas tentava ordenar seus pensamentos. A pergunta de Ana ressoava em sua mente como um eco insistente. Ele estava em um caminho que parecia promissor, mas ao mesmo tempo, repleto de incertezas. Era como se cada acorde do ensaio tivesse criado não apenas música, mas também uma teia de possibilidades e medos. Ana percebeu o silêncio denso que se instalou entre eles. Lucas, você não precisa de uma resposta agora. Estou aqui para apoiar você, independentemente do que vier a ser, disse ela, com uma doçura que fazia o coração dele dar um nó. É só que, ele começou a falar, mas as palavras não pareciam sair com clareza. Era frustrante como a comunicação se tornava complicada quando tinham algo tão intenso debaixo da superfície. Eu só, não sei se sou bom o suficiente. Todo mundo parece tão certo do que quer, e eu me sinto perdido. Ana inclinou-se mais perto, seus braços quase tocando os dele. Olha, eu também já me senti assim. Todos nós temos nossos medos, nossas dúvidas. O importante é seguir em frente, não importa o que aconteça, falou ela, seus olhos cheios de empatia. Ele queria acreditar no que ela dizia, mas suas inseguranças estavam como sombras, tentando puxá-lo de volta. E se eu fracassar? E se as pessoas rirem de mim? Ei, se você não tentar, já terá falhado, ela disse de maneira firme, mas suave. Acho que você tem uma luz especial, Lucas. Não esconda isso de você mesmo. As palavras dela fizeram cócegas na esperança em seu coração, mas também trouxeram mais perguntas. Como poderia brilhar quando sentia que ainda estava na escuridão? O que ele realmente queria? A música ou seu relacionamento com Ana? Ou, quem sabe, uma combinação de ambos. Você sabe que eu gosto de você, né? Lucas finalmente conseguiu dizer. As palavras saíram em um sussurro quase tímido, mas o impacto delas era como um trovão no ar tranquilo. Ele não planejava dizer aquilo, mas agora que tinha falado, sentia-se leve e ao mesmo tempo aterrorizado. Ana olhou por um longo momento, avaliando cada nuance da confissão dele. O sorriso dela se alargou, mas havia um brilho de compreensão em seus olhos que desafiava explicações. Eu também gosto de você, Lucas. Mas o mais dela o fez sentir um frio na espinha. O que viria a seguir? O que ele havia feito? Uma dúvida crescente começou a formigar em sua mente. Antes que ela tivesse chance de continuar, um barulho repentino do lado de fora interrompeu o clima, fazendo os dois se virarem.
Um grupo de pessoas se aproximava ensaiando gritos e vivas. Pareciam amigos de Khaled, que vinham se juntar ao ensaio, trazendo instrumentos e energia. Lucas sentiu que o momento delicado entre ele e Ana estava se esvaindo. Seu coração começou a acelerar novamente, mas não apenas pela presença de novos rostos, e sim pela ansiedade do que poderia vir a seguir. No próximo ensaio, vamos focar mais na nossa música. Ele tentou mudar o rumo da conversa, mas Ana estava atenta. O modo como ela franziu a testa indicava que não deixaria para lá a conversa que tinham iniciado. Lucas, sobre o que eu estava dizendo, ela começou, mas os novos amigos já entravam, fazendo barulho e preenchendo o espaço com suas vozes altas e risadas. Ele se virou, decidindo aproveitar a situação. Às vezes, a vida era assim, cheia de interrupções que não podiam ser planejadas. Mas, ao mesmo tempo, o desejo de ter essa conversa pendente com Ana não desapareceu. O ensaio seguiu, entre notas levando e trazendo novas emoções. Enquanto tocavam, Lucas se perguntava se conseguiria ter coragem de voltar àquela conversa, ou se ficaria apenas na sombra de sua própria hesitação. A música podia ser um meio de comunicação, mas e as palavras que ele ainda precisava dizer? Com o final do ensaio cada vez mais próximo, a tensão aumentava em seu coração. Havia algo mais ali, algo que ele sentia profundamente que precisava explorar antes que fosse tarde demais. E se as respostas que procuro estiverem na coragem de me expressar? Pensou, enquanto os risos ecoavam ao seu redor. O ensaio terminou, mas a conversa que Lucas poderia ter com Ana ainda pairava no ar, como uma melodia inacabada. E enquanto os amigos começavam a arrumar tudo, ele se perguntou: o que eu estou esperando para realmente me abrir para ela? O dia do concurso chegou e a ansiedade de Lucas beirava o insuportável. Ele acordou com o coração agitado, sentindo que a vida que sempre conhecera estava prestes a mudar de forma irrevogável. Ao olhar pela janela, viu a luz do sol jorrando sobre a cidade, e por um momento, tudo parecia possível. Tinha ensaiado, se preparado, mas ainda assim a insegurança batia a porta com força. O que pensariam dele? E se falhasse? Ana, que havia se tornado uma parte importante de sua jornada, enviou uma mensagem animadora: estarei lá. Você vai arrasar. Aquela simples frase fez seu coração aliviar um pouco. Ele refletia sobre tudo que haviam vivido juntos nos últimos dias e a confiança que ela depositava nele. A música tornará-se uma extensão de sua autenticidade, mas ainda existia uma barreira invisível entre o que sentia por ela e o que desejava expressar. No caminho para o evento, Khaled, sempre ao seu lado, tentava mantê-lo relaxado com histórias engraçadas e recordações de ensaios passados. Lembre-se, Lucas, você não está lá só para ganhar. Está lá para mostrar quem você é. E isso é o que realmente importa. As palavras de Khaled ecoavam como um mantra em sua mente. Ao chegar ao local do concurso, a atmosfera estava eletrizante. A energia das pessoas que esperavam ansiosamente, a luz dos holofotes e o som dos instrumentos criavam um ambiente pulsante. A plateia se encheu com rostos desconhecidos e alguns conhecidos, aliados ao riso nervoso de se saber observado. O palco parecia uma montanha imponente, mas também um convite irrecusável. O apresentador começou a chamar os competidores um a um e, quando chegou o momento em que seu nome foi anunciado, Lucas sentiu um frio na barriga, mas também uma incontrolável vontade de se jogar. Ele subiu ao palco, seu violão em mãos, e finalmente encontrou o olhar de Ana na plateia. O sorriso dela iluminava o espaço, e isso trouxe a coragem que precisava. Ele começou a tocar, a primeira nota preenchendo o ar com a sua verdade. O nervosismo se dissipou à medida que cada acorde se conectava àquele público, que parecia hipnotizado. Ele cantou a canção que tinha escrita para aquele dia, uma letra que falava sobre a luta interna entre seus medos e suas aspirações, sobre se libertar das correntes das expectativas e sobre a coragem de ser quem realmente era. O poder da música tomou conta do ambiente. A plateia estava em silêncio, perdida nas emoções que transbordavam de sua performance. Cada palavra que saía de seus lábios vinha carregada de sinceridade. Lucas olhou para Ana novamente e viu que seus olhos estavam marejados. Nesse momento, soube que estava contando uma história que não era só a sua, mas de todos ali presentes. Quando a última nota ecoou, o silêncio foi quebrado por uma explosão de aplausos. Lucas sorriu, quase em choque com a alegria que o envolvia.
Ele sentiu a realização de um sonho ao ver a plateia levantando-se em apoio. Aqueles aplausos eram como um combustível que o preenchia de vida. Khaled, emocionado e vibrante, esperava por ele ao lado do palco. Você foi incrível. Isso foi só o começo, amigo. Não importa o resultado, você fez história hoje. A certeza no olhar de Khaled fez Lucas perceber que o que realmente importava era ter sido autêntico e ter se expressado da maneira que sempre quis. Após o concurso, enquanto esperavam os resultados, Ana se aproximou, seus olhos iluminando a sala. Você foi maravilhoso, Lucas. Cada palavra sua ressoou em mim e em todos ao nosso redor. Ele sorriu nervosamente, tomando coragem, perguntou, você se sentiria bem em ouvir algo a mais? Algo que eu queria te dizer. Ana acenou, curiosa. Claro. O que você precisa compartilhar? Lucas respirou fundo, sentindo que aquele era o momento decisivo. Ele expressou seus sentimentos, como a música havia feito, se abrindo para a possibilidade de algo mais entre eles. Suas palavras fluíram da mesma forma que sua música, sinceras e intensas. Ela sorriu, um sorriso que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Eu também gosto muito de você, Lucas. E, assim como a música, isso é apenas o começo. O mundo ao redor deles parecia ajudar a iluminar aquele momento, e Lucas percebeu que, além de tudo, o concurso havia se tornado um marco não só para sua carreira, mas também para sua vida pessoal. Quando o resultado foi finalmente anunciado, a vitória foi seu, mas mais do que isso, ele sabia que havia encontrado seu lugar. Mais do que um prêmio, ele havia conquistado a coragem de seguir seu sonho e o amor de uma amizade que estava prestes a se transformar em algo extraordinário. Ele não se tornaria apenas um músico, mas uma voz que ressoaria com autenticidade em um mundo que estava sempre pedindo mais verdade. E, finalmente, seu coração estava em paz. Agora, mais do que nunca, ele sentia que a vida tinha muito mais cor, muito mais som. A música era realmente o seu lar. Se você chegou até aqui, agora é a sua vez de fazer parte dessa história. Inscrever-se imediatamente no canal é fundamental para não perder as próximas histórias emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e compartilhar essa sensação com mais pessoas. O que você achou? Comente suas reações e teorias sobre esse final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão de tirar o fôlego. Este é o seu momento de apoiar e fazer a diferença de verdade.